Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um estudo. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para nós estarmos aqui reunidos, falando, conversando, estudando e buscando o entendimento sobre as lições que o nosso amado Mestre Jesus nos trouxe. Hoje, mais um vídeo da série Ensinamentos de Jesus. Hoje mais um vídeo da playlist Fatos Extraordinários. E hoje a gente vai falar sobre a tempestade acalmada. Meu nome é Saulo, sejam muito bem-vindos e não esqueçam de se inscrever no canal e de clicar no sininho. Olá, sejam bem-vindos, meus irmãos. É com uma satisfação muito grande que mais uma vez aqui nos encontramos, não é? Para que possamos estudar essas mensagens que nosso Divino Mestre Jesus nos deixou, né? Como um legado amoroso para nos auxiliar a nossa caminhada de encontro a Ele, não é? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Vamos agora, então, lermos esse texto, né, de Marcos. Está ali no capítulo 4, dos versículos 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sob uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Graças a Deus. Então, assim, é uma passagem que vai falar, além dessa questão de Jesus ter o domínio sobre a natureza, mas também de falar dessa questão da fé. Da fé, da importância da fé, não é? Da fé em nossas vidas. Então Jesus tinha domínio sobre esses elementos da natureza. Vem o Espiritismo mais uma vez desmistificar, não é? Nos orientando que não houve milagre, porque hoje nós conhecemos, né, de que maneira Jesus operou essa quietude, né, acalmando as ondas, o vento. Sim. Então, nós vamos primeiramente olhar no Livro dos Espíritos, né, Saulo? Já que esses dois fatos muito importantes, né? O domínio que Jesus tinha, ele como um espírito já sábio. Excelso, né? Sim, ele que já havia adquirido todo o conhecimento possível sobre a face do planeta Terra. Então, ele, além deste conhecimento das leis que regem a natureza, o mundo físico e também o mundo espiritual, não é? Ele também com a sua autoridade moral, né? Ele tinha esta autoridade moral. E nós vamos deixar aqui explícito, né? Embora não seja um milagre como é concebido por muitas pessoas através das religiões dogmáticas, né? Que sendo milagre que Jesus operou, nós vamos explicar, né, de que maneira ele fez. Mas não estamos aqui ainda na condição
de operar esses fenômenos que ele operava, não é, Saulo? Jesus foi co-criador do planeta, sim, né? Com certeza. Além de nos faltar todo este conhecimento e principalmente a nossa autoridade moral. Nos falta essa autoridade moral que Jesus tinha para poder conter ali a tempestade, contendo o vento. E então, falando sobre esses elementos da natureza, nós vamos pesquisar no Livro dos Espíritos, não é? Do capítulo de Evangelho, o Livro dos Espíritos, capítulo 9, que fala sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Está aqui da parte 2, né? Capítulo 9 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Fala sobre este assunto que nós estamos falando sobre os elementos, né? Ou os elementais. Vai da questão 536 até a questão 540. Para não alongarmos muito, né? Vamos aqui na questão 538, a pergunta que Kardec propõe aos espíritos. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Aí os espíritos respondem que foram ou que o serão. Pertencem esses espíritos, aí a pergunta seguinte, é a questão A da mesma questão, né? Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isto é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenhe. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, Kardec nos deixa aqui uma noção geral, né, de como seriam, quem seriam esses espíritos, não é? Esses elementos ali responsáveis pelos fenômenos da natureza, que Jesus tinha domínio total sobre ele, através do conhecimento, como já dissemos, e também através da sua autoridade moral. Hoje, nós temos mais capacidade de entender o que Kardec disse aqui. E numa questão anterior, ele diz que no futuro próximo, nós teríamos condições maiores de entender todo este processo, todo este fenômeno. Então, nós buscamos em outras fontes, né, para que nós possamos esmiuçar, né, ou então que espíritos seriam esses que muitos chamam de elementos da natureza ou os elementais, não é? E encontramos esse aqui num estudo aprofundado, né, do estudo aprofundado da própria Federação Espírita Brasileira, não é? Da FEB, está ali. Elementais são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todos os fenômenos da natureza, além do plano físico. Então, como nos orientou Kardec, eles estariam ainda no plano de evolução sem terem atingido o reino hominal. Eles, então, habitariam, como diz, invisíveis, tão somente o plano astral, o plano espiritual, como dizem os outros. São veículos da vontade criadora, potencializadores das forças, leis e processos naturais. São encontrados em toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo. Invisíveis ao olhar humano, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais e aos animais. Então, por que ele coloca invisíveis ao olhar humano? Nós sabemos que eles, então, como
tem a sua vivência ainda somente no plano astral. Quem não tem a dupla vista, como já falamos anteriormente em outro vídeo, não é, Saulo? O que viria a ser a dupla vista, ou Foi no vídeo passado, se eu não me isso, engano, né? ou então a vidência, a clarividência, não tem como, né, nós visualizarmos estes seres. Então, Jesus comandou de maneira efetiva. Esses seres, nós poderíamos dizer, como foi relatado aqui, eles seriam neutros. São seres que ainda não têm o discernimento, não são ainda portadores do livre-arbítrio como nós, no reino hominal, não é? E no adendo, Rosa, é muito importante alertar para o não uso desses elementais. Sim, nós vamos falar aqui, né, mais uma abordagem, um outro livro, não é? Como eles são neutros, eles podem ser usados e manipulados ao bel prazer daquele que vai fazer uso deles, ou para o bem ou para o mal. Então, é um compromisso muito grande quando nós fazemos uso desses seres, não é? Às vezes até mesmo com boa vontade ou querendo fazer o bem, você pode fazer um uso errôneo e não terá limite, né? E a responsabilidade será toda sua, né? Sim. Muito importante não manipular essas energias. Sim, sim. Então, neste livro de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco, né, Loucura e Obsessão, há um trecho em que fala um pouquinho mais sobre esses elementais, não é? Então está aqui, ó, no capítulo 9, Novas Luzes para a Razão, e este livro trataria do assunto, né, que falaria sobre o trabalho, o tratamento da desobsessão, né, sob a orientação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Então, ele seria o orientador aqui do Filomeno Manuel de Miranda, não é? Que ditou este livro ao nosso Divaldo Pereira Franco, e aqui é citado um trecho, né, sobre este assunto. Então, na cultura religiosa do passado e do presente, encontraremos estes seres sob a denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, faunos. E a senhora Helena Blavatsky fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente, não é? E então, os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água, respectivamente, então, gnomos, sílfides, salamandras e ondinas. Então, aqui neste livro, o mentor espiritual orienta, né, o irmão Filomeno sobre as consequências, né, nesses trabalhos de magia negra, em que encarnados ou também desencarnados, né, espíritos desencarnados fazem uso destes elementais, não é, desses seres, e acabam ali gerando consequências desastrosas, né? Um comprometimento muito grande perante as leis divinas, porque eles são seres ainda sem o discernimento e podem ser usados por qualquer um de nós. Mas, como nos orienta Kardec, espíritos superiores, sim, teriam autoridades, né, para fazer uso desses você seres. Pode fazer uso e acabar se comprometendo, né? Sim, não só se comprometendo, mas prejudicando o semelhante, se aplicado para o mal, né? Através do trabalho de magia negra, não é? Às vezes é bom alertar, às vezes as pessoas mesmo querendo fazer o bem, gente, porque às vezes
diz assim, ah, mas eu não estava fazendo magia negra não, eu estava fazendo o bem, eu queria o bem para aquela pessoa. Mas se você não conhece, se você não tem ainda essa Autoridade autoridade moral. moral, que eu Exato. acredito que todos nós que estamos aqui encarnados ainda estamos buscando, Sim. então não faça uso. Não faça uso para depois você não se arrepender. Né, Rosa? Exato. Bom, aí a gente tem uma outra visão, né? A gente falou dessa autoridade moral de Jesus que acalmou a tempestade. Mas tem uma outra visão muito importante nessa passagem, que é, imagine, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, pelos ventos, a água do mar entrava no barco, todos que estavam no barco pensavam que iam perecer, né? Queriam falecer. E aí começaram a ficar desesperados e estão lá naquela angústia e olha para Jesus, Jesus está dormindo lá sobre a rede ou sobre uma almofada, enfim. E agora? Como pode a gente estar aqui nesse desespero e Jesus dorme calmamente? E se você for fazer uma relação, o barco é a nossa vida. E por diversas vezes o mar da vida açoita o nosso barco, balança, joga água para dentro, o vento sopra forte. E você acha que tudo vai acabar, que tudo, né, que não há mais esperança, que tudo está difícil demais, né? Agora então, sobretudo nesse momento difícil que a gente passa da pandemia, muitas perdas familiares, você deve estar pensando aí, poxa, e agora, o que que eu faço, né? Tá difícil, eu acho que, olha, o barco vai afundar. Aí alguém vai lá e acorda Jesus. Acorda Jesus e Jesus, quando vê aquela situação, ele diz, mas homens, por que são tão tímidos, não têm fé? Ou seja, será que vocês não poderiam pedir? Bastavam vocês mandar a tempestade se acalmar, ter fé, que tudo ia... Quando a gente tem fé, Jesus disse que a gente faria até a montanha se jogar contra o mar, né? Numa outra passagem. E é claro que a montanha, se eu mandar aqui o morro, eu moro no Rio de Janeiro, a Fraternidade Espírita Ramatiz é no estado do Rio, se a gente mandar o morro do Corcovado se jogar contra o mar, na montanha não vai correr para a praia de Copacabana ou da Zona Sul ali, ela não vai fazer isso. Jesus, quando fala isso, é que nós conseguiríamos remover os nossos obstáculos, as montanhas que estão dentro de nós, as né? dificuldades, As dificuldades, as resistências. Então, mais uma vez, Jesus vem falar de fé. E aí ele levanta, mas mesmo sabendo que a gente ainda não é possuidor de toda essa fé, ele levanta, acalma a tempestade, acalma os ventos, os mares. Então, eu sempre gosto de usar essa passagem, sobretudo quando a gente faz uma conversa fraterna, que a pessoa chega desesperada. Eu falo, olha, será que não está na hora de você acordar Jesus dentro do seu coração? Porque na verdade Jesus não dorme, somos nós que não o enxergamos ali ao nosso lado, né? Porque Jesus estava o tempo todo dentro do barco. Bastavam eles ter, né, bem antes, ter ido lá, mas em algum momento, sobretudo, normalmente quando o mar está açoitando o seu barco, você se lembra de Jesus. E aí é importante você acordá-lo no seu coração, no seu íntimo, na sua alma, e dizer, Jesus, olha, tá difícil, né? A água tá batendo aqui, meu barco parece que vai afundar. Olha, fulano que estava comigo já caiu dentro da água, já não consigo mais o ver. Tá difícil,
né? Olha, o vento está açoitando, tá? Eu estou com frio, está tudo muito complicado. Mas Jesus também vai acalmar os ventos e as tempestades da sua vida. Basta para isso você ter fé. É isso que Jesus traz, né? E, e muitos acham que esta fé, né, que Jesus procura chamar a nossa atenção, muitos acham que Deus dá assim, né, a uns e não dá a outros, não é, Saulo? Não é isso. Como está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, né? A fé transporta montanhas. Então, esta fé, como está ali, não se prescreve, quer dizer, não se impõe, não se declara, não se exige de ninguém, né? Esta fé tem que ser conquistada, né? Por Sim. cada um de nós. E essa fé é uma fé raciocinada. Exato, por isso vem a nossa doutrina espírita nos facilitar, né? Porque esta fé cega já não convence mais ninguém. Em pleno século XXI, não é, Saulo? Em que a ciência joga por terra muitos dogmas ali, né? Que as religiões dogmáticas nos impõem durante séculos. Então, a doutrina espírita vem mais uma vez nos esclarecer, nos orientar, para que a nossa fé possa ser alicerçada na razão, como nos orientou Kardec. Fé inabalável, somente aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala dessa fé, a gente não está dizendo para você que você tem que acender 500 velas, que você tem que subir o morro das escadarias de joelho, que você tem que fazer uma grande procissão, uma grande caminhada, ou que você tem que fazer um grande sacrifício. Não, não é nada disso. A fé, ela não requer sacrifícios materiais. Ela não requer que você gaste fortunas comprando alguma coisa ou fazendo grandes obras. Não é isso. A fé, ela é uma fé renovadora. Renovadora de quem? De você mesmo. Aonde você vai buscar as verdadeiras informações, o Evangelho de Jesus. Vai aprender esse Evangelho e vai vivenciar. Essa fé é a fé que vai te dar forças para você se modificar e se evangelizar. Essa fé é a força motriz para que você faça então essa mudança em você e na sua vida. Essa fé, ela é a força que vai fazer você ser mais amoroso, mais caridoso, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos egoísta, menos prepotente. Nós ainda somos, não Todos nós temos esses defeitos, mas nós precisamos nos policiar para tirar de nós esses enganos. Nós precisamos nos policiar para não deixar passar a oportunidade de fazer o bem ao próximo, né, Rosa? Porque essa fé não é eu dizer, eu sou católico, olha, eu sou cristão, olha, eu sou protestante, olha, eu sou budista, olha, eu sou espírita. Não, não é eu estar toda semana no centro espírita, na igreja católica, né? Posso até estar, mas não é isso que vai fazer a minha mudança. A minha mudança, quem faz sou eu e dentro da minha existência. Muitas vezes no dia a dia, no trabalho, com a família, com os vizinhos, com o meu porteiro, com a vivência do dia a dia. É na relação do dia a dia com seu colega de trabalho, com todos, que você precisa fazer a sua mudança, que você precisa exercitar tudo isso que a gente falou, né? Porque foi isso que Jesus nos trouxe. Jesus vem nos trazer um legado de vivência evangélica, porque Jesus não escreveu nenhum dos evangelhos. Jesus não escreveu
foi o relato da sua vida. Então Jesus vem vivenciar tudo isso, vem nos contar, vem falar para nós de toda essa mudança que vai nos salvar. Mas vai nos salvar de quem? De nós mesmos, dos nossos erros, porque nós somos os nossos maiores inimigos. Eu não tenho que vencer o outro, eu tenho que vencer a mim. O Saulo tem que vencer o Saulo, a Rosa tem que vencer a Rosa, você tem que vencer você. E vencer como que eu venço? Mas como, Saulo, que eu venço a mim? Sendo melhor a cada dia. A cada dia buscando melhorar. Então, aí vale aquela passagem de Santo Agostinho, né? Aí vai aquela passagem que diz: conhece-te a ti mesmo, né? Então você vai dizer assim: olha, o que eu hoje, no final do dia, se diz, o que eu hoje fiz que eu poderia fazer melhor? Qual oportunidade eu deixei de fazer algo que eu deveria fazer? Que eu deixei de fazer bem a alguém? Que eu deixei de ser caridoso? Deixei de ser humilde. Deixei de ser humilde. Né, Rosa? Então, é nessa mudança, é nessa reflexão, mas numa reflexão verdadeira, porque a gente tem mania de botar um monte de máscara e se achar lindo. Né? A gente diz assim: não, mas eu sou bonzinho, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou maravilhoso. Não, não, a gente erra. Quantas vezes eu já errei na minha vida? 1 milhão de vezes. E até hoje, às vezes, eu me pego... Olha, eu, por exemplo, essa semana, eu liguei para mandei uma mensagem para uma pessoa, disse assim: olha, estou extremamente envergonhado. Peço a você perdão, porque deveria ter conversado com você tal dia, e o dia foi tão atribulado, e eu acabei esquecendo. E passou-se alguns dias sem que eu me lembrasse, mas hoje alguém assoprou aqui para mim que eu tinha que conversar com você. Olha, me perdoe, eu ainda não consegui fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, e com você eu falei. Eu não sei se essa pessoa ainda está chateada, porque eu acho que ela já viu minha mensagem e não me respondeu. Mas eu espero que não, que ela não guarde, né, que ela busque me entender. Mas é isso que a gente tem que fazer. Porque a gente erra. Desculpar, né? Então, sim, e dizer, olha, primeiro sou que você falho. não agiu de má fé, né? Porque esquecer, qualquer um pode esquecer. Sim. Mas teve a humildade em dizer, olha, me desculpe, né? Eu me esqueci. Sim, então, é como diz, o trabalho do dia a dia, muita atribuição, então muitas vezes acabamos, né, magoando, ofendendo as pessoas mesmo sem querer, e às vezes mesmo sem perceber. Sim. Não é? Então precisamos fazer esse exercício. O importante é a gente fazer o exercício, dizer assim: opa, peraí, mas eu devia ter feito isso, não fiz. Então, por que não pedir o perdão? Né? Vamos pedir o perdão quando a gente errar. Vamos ter a humildade de dizer assim: caramba, olha, pisei na bola aqui, né? Então vou lá, vou pedir perdão. É muito melhor a gente depois poder dormir com a consciência tranquila de dizer assim: olha, talvez eu tenha falhado, né? Mas eu estou buscando acertar novamente, né? E assim somos nós, né? E é para isso que a gente precisa ter fé. Ter fé para acreditar no outro, ter fé para acreditar na vida, né? Se você está triste, muitas vezes você acorda triste, o dia amanhece lindo, está um sol maravilhoso, os pássaros estão cantando, você abre a janela, os pássaros estão cantando, os pássaros estão ciscando na grama, o dia está maravilhoso, mas você está triste, parece tudo nublado. Você às vezes não tem força nem de levantar da cama. Por quê? Porque você está triste. Mas é preciso ter
fé e perceber que a cada dia há uma imensidade de oportunidades. Que Deus renovou mais um dia para que a gente possa fazer melhor. E você pode acordar num dia muito alegre, está chovendo, tempo feio, né? Sim. Cinzento, muitas vezes frio, a gente tem feito frio, e você fala, caramba, tá frio, olha, mas aí você fala assim, não, vou levantar, vou fazer meu café, toma um café, quem tem a oportunidade de um chocolate quente, quem não tem um cafezinho, e toma seu café, e levanta com alegria, e vai arrumar a casa, e vai fazer alguma coisa, e sai para trabalhar, e o dia corre, e você nem vê, e você está ali naquela alegria, desempenhando seu papel. Né? Então, tudo na vida é a nossa visão de ver, é a nossa energia. Então não se entregue se você está triste, se o vento está batendo aí, se o mar está batendo, não se entregue. Não se entregue. Faça força, tenha fé, vibre positivamente, lembre de Jesus, acorda Ele aí no seu barquinho, no seu coração, diga, Jesus, olha, tá difícil, mas olha, eu tô aqui, tô disposto, vou levantar, vou fazer a minha parte, Isso. né? Sim. E nessa passagem, não é, Saulo, nós podemos chamar a atenção quando diz que Jesus dormia. Isso não tem um significado de invigilância ou descuido. Não, tem um sentido mais profundo, né? Que nos orienta para que nós tenhamos calma, não é? Nesses momentos de tempestade, né? De provações que todos nós temos na nossa existência aqui, neste planeta de expiação e provas, né? É para que nós tenhamos calma, para que nós tenhamos fé em Deus, não é? Fé em Tranquilidade, Jesus, né? que nunca estamos sós, não é? Muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos nossos guias e mentores espirituais, não é? Que velam por anjos nós. da guarda. Sim, uns chamam de mentor espiritual, outros chamam de anjo da guarda. São espíritos amorosos que nos acompanham desde muito tempo, antes de nós reencarnarmos, não é? São espíritos que se prontificam, não, vai meu amigo, vai minha irmã, vai, eu estarei com você, eu estarei do seu lado, tentando te dar força, coragem, naqueles momentos difíceis, né? Nessas provações, nessas expiações que todos nós ainda temos que passar, não por punição divina, o castigo de Deus, não é, Saulo? Mas Nunca, né? nunca. Pelos nossos erros, né? Pelas as nossas viciações. Então, ainda estamos a caminho de desenvolvermos esta fé inabalável. Como disse Saulo, a todo instante, a todos os dias nós teremos oportunidade, né, de ir fortalecendo cada vez mais esta fé, ao ponto de não ser mais uma fé inativa, mas ao ponto de ser uma fé operante, em que nós poderemos, através da prática da caridade, né, fortalecermos cada vez mais esta fé, de sabermos que podemos ser útil de alguma forma. Sim, é o bateis e a porta vos abrirá, né? Buscais e achareis, né? Então, tá aí, nunca, você veja no Evangelho, nunca está a imobilidade, mas sempre a ação. É preciso a sua ação, a sua força de vontade, né? Muitas vezes, a gente já falou de várias curas aqui, de vários momentos, em que Jesus diz, a sua fé lhe salvou, né? Então, é preciso que você tenha essa fé dentro de você, que você tenha essa força dentro de você e da ação, né? Sim. Da ação, de buscar, de ir atrás. Isso, como está no Evangelho, não basta mais ser bom, deixar de fazer um bem já é um grande mal. Sim. Para todos nós que já temos esse discernimento, né?
principalmente através da doutrina espírita que nos orienta. Fora da caridade não há salvação. Então, não que nós sejamos já autossuficientes, né? Nesse sentido que esta será a nossa última reencarnação, se eu arregaçar as mangas e ir à luta. Tá tão difícil, gente. Sim. Então, que Deus nos dê a oportunidade de cada vez mais voltarmos e sermos mais úteis. Sim. Mais laboriosos, né? Exato. Que a gente possa ajudar o quanto há tanta gente precisando. O que tiver a nosso alcance, né? Sim. É como eu sempre digo, nossa, meu Deus, quanto me falta ainda para chegar nas pegadas, nem digo do mestre, não, aí não, já é vaidade demais. A chegar aos pés de uma Madre Teresa de Calcutá, nossa, de uma irmã Dulce, do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, não é? Mas vamos agradecer as pequenas oportunidades que Deus me dá. Agradecer aquilo que a gente já consegue fazer, aquilo que a gente já alcançou sempre, porque a gente não pode viver de culpa, mas de esperança, né? De boa vontade, de trabalho. Sim. Né? E, por exemplo, como falam a caridade, uma grande caridade é o perdão. Né? Se nós tivermos já condições de perdoar aquele nosso desafeto, não é? Aquele, muitas vezes esse desafeto pode ser um familiar, né, que nos causa problemas. Então, perdoarmos e tentarmos essa reconciliação, como nos orientou Jesus, né? Reconcilia-te com teu adversário, ainda quando estás a caminho com ele. Então, o perdão vai nos fazer bem, e o auto-perdão também, não é? Como estava falando, em complexo de culpa, só nos arrasta para baixo, para trás. O arrependimento é uma coisa, porque pressupõe, né, nós fazermos uma outra caminhada, reformularmos, refazermos tudo de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais sensata, equilibrada, né? Procurando ter zelo e não batermos naquela mesma tecla, né? Como Jesus nos ensinou e você já disse, vá e não peques mais, não é? Verdade. Se nós reconhecemos o nosso erro, ou os nossos erros, nós temos que ter pelo menos boa vontade em tentarmos combater, né? Pela força de vontade, pela determinação, através da fé, dizendo, meu Deus, me ajuda, Jesus me ajuda, meus amigos espirituais, me ajudem, por favor. A gente fala aqui, né? E aí me veio agora na cabeça uma mensagem de um trabalhador, um guia nosso aqui da nossa casa, que num dos nossos trabalhos ele então reforçava que a gente falasse para o consulente, né? Que era preciso a mudança, né? Que era preciso que cada um faça a sua mudança, né? A sua reforma. A sua reforma, né? Porque não há cura sem a sua reforma, né? Então é isso que a Rosiane está falando. Gente, não há cura, não há melhora se não houver a sua mudança interior, a sua reforma interior. Então, eu lembrei também agora do seu Ribeiro, né, que foi cofundador da nossa casa-mãe, da Sociedade Espírita Ramatiz, no Rio, isso, e que ele falava que a gente tem que se ressignificar, né? E é isso, a gente tem que fazer essa mudança interior, gente. Vamos buscar devagarinho se evangelizar, se modificar. Se você ainda não conhece, se você não tem ainda convívio com as palavras do Mestre, procure uma casa espírita. Não precisa ser a nossa, existem muito boas casas espíritas espalhadas em todo o nosso país. Se não quiser, procure uma casa evangélica ou uma casa católica, mas de boa qualidade, onde seja realmente pregado o Evangelho
aqui no mundo espírita também, infelizmente, temos locais ruins, né? E onde, na verdade, não se busca um entendimento, nem levar a palavra do Mestre, mas sim fazer tanta coisa errada. Mas então procure uma casa séria, um local sério, onde vai buscar, que não cobre nada de você, que não faça o mal a ninguém, que não interfira no livre-arbítrio de ninguém. E vá lá, vá estudar, vá aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus e busque vivenciar isso, para que você possa também fazer essa mudança íntima. É isso que vai nos salvar, essa mudança e a prática da caridade. Porque foi isso que Jesus nos disse, né? A verdade vos libertará e fora da caridade não há salvação. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Sim. Gente, olha, muito feliz por mais esse encontro, por mais esse estudo, por mais essas palavras. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário a fazer, podem deixar aqui no nosso canal ou lá no nosso Facebook, Fraternidade Espírita Ramatiz Maricá, ou pode nos enviar e-mail. Nós sempre estamos colocando aqui os links, tanto para o Face como para o contato por e-mail. Podem escrever comentários aqui, a gente está sempre respondendo. Ficamos muito felizes com a presença de vocês, gratos. A palavra é gratidão e até a próxima, tá bom? Um abraço, um beijo. Nosso abraço fraterno. Permita a Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, que tenhamos sempre a boa vontade, né? A determinação de darmos um passo à frente, adiante. Como eu sempre gosto de dizer, aquele querido irmão palestrante André Trigueiro, para vocês, copiando André Trigueiro, força, coragem e fé. Né? Neste momento de tanta dor e sofrimento por que passa a nossa humanidade. E como prática da caridade, se não pudermos ser úteis de uma maneira mais efetiva, objetiva, vamos fazer a prática da oração, a oração sincera, né? A nossa oração por todo o nosso planeta Terra neste momento. Orarmos não somente por nós, nossos entes queridos, familiares, mas também por todos aqueles que sofrem neste momento na face do nosso planeta Terra. Fiquem com Deus, que o nosso querido Mestre Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. Um abraço.